Olá, meus queridos, bom dia. Como a gente já sabe, né, a gente tem a necessidade do afastamento social, mas a gente precisa também continuar os nossos estudos. Nós precisamos manter aí o nosso processo de aprendizagem em dia, né? Quando nós tivemos a nossa última aula, nós iríamos fazer a introdução da racionalização de denominadores. Na realidade, no nono ano B, nós já tínhamos feito uma pequena introdução desse assunto, mas no nono ano A ainda não. Então, nós faremos agora, para essa aula, para esse nosso primeiro encontro virtual, nós vamos falar a respeito da racionalização de denominadores irracionais. Eu estou chamando essa aula de aula 1. O tema é racionalização de denominadores, aula 1. Por que eu estou chamando de aula 1? Porque nós teremos ainda uma outra aula, uma aula 2, também falando a respeito desse mesmo tema. Eu vou diminuir aqui, vou aumentar nosso espaço de tela e vou tirar a minha imagem aqui para que a gente tenha um espaço de quadro um pouco maior. Bom, seguindo com a ideia de racionalização de denominadores, se nós olharmos lá para o nosso livro-texto, ele traz logo lá no início uma frasezinha, uma expressão que vai nos ajudar muito. Ela diz o seguinte, olha: uma fração cujo denominador é irracional pode ser transformada em outra fração equivalente com denominador racional. Quando se faz essa transformação, os radicais desaparecem do denominador. A essa operação dá-se o nome de racionalização de denominadores. Então, queridos, vamos prestar atenção nesse termo, fração equivalente. Nós vamos fazer uma pequena revisão agora a respeito das frações equivalentes. Imagina que nós tenhamos aqui uma fração, que é a fração 2/3. A gente sabe que se multiplicarmos o numerador dessa fração e o denominador dessa fração por um fator comum, nesse caso eu estou propondo que a gente multiplique o numerador e o denominador por 2, nós iremos obter uma fração equivalente. A gente sabe que 4/6, então, é uma fração equivalente a 2/3. Por quê? Porque nós fizemos esse processo de multiplicarmos o numerador e o denominador por um fator comum, nesse caso aqui por 2. Mas eu não preciso multiplicar só por 2, eu posso multiplicar por qualquer número que eu queira. Então, olha, se eu multiplicar por 3, por exemplo, 2 multiplicado por 3, 6. 3 multiplicado por 3, 9. 6 nonos também é uma fração equivalente a 2/3. Na realidade, 6 nonos é equivalente a 2/3, que é equivalente a 4/6, que também é equivalente a 6 nonos, ok? Mas eu posso continuar multiplicando por qualquer fator mesmo, desde que eu multiplique o numerador e o denominador por um fator comum, ou seja, pelo mesmo número, eu terei sempre uma fração equivalente como resultado. Se eu multiplicar o 2 por 4 e o 3 também por 4, eu obtenho 8/12. E 8/12 é uma fração equivalente a 2/3, ok? Tá, mas como isso vai me ajudar nesse processo de racionalização de denominadores? Vamos ver agora. Imagine que a gente tem aqui uma fração que é a fração 2 sobre a raiz quadrada de 5. Eu vou precisar multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo fator, mas de modo que eu consiga aqui retirar do denominador essa raiz, esse número que é o número irracional. Bom, eu posso pensar então em multiplicar aqui o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 5, ou seja, pelo próprio valor que aparece aqui no denominador. Por que isso, André? Vamos ver aqui, ó. Quando eu multiplico 2 pela raiz quadrada de 5, o resultado que eu obtenho é 2 vezes a raiz quadrada de 5. E quando eu multiplico a raiz quadrada de 5 pela raiz quadrada de 5, eu obtenho aqui raiz quadrada de 5 multiplicado pela raiz quadrada de 5. Mas a gente estudou uma propriedade que diz que quando nós estamos multiplicando dois radicais que têm o mesmo índice, nós podemos unir esses dois radicais em um único radical. Então a gente pode fazer a representação desse produto aqui, raiz quadrada de 5 multiplicado pela raiz quadrada de 5,
dentro de um mesmo radical. Então, nós teremos a raiz quadrada de 5 multiplicado por 5. Mas 5 multiplicado por 5 não é 5 elevado ao quadrado? Ah, tá. Então, nós teremos aqui a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Aqui no nosso denominador, então, ó, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Mas nós sabemos que quando o índice do radical e o expoente do radicando são iguais, a gente pode fazer aqui uma simplificação. E aí o que a gente encontra aqui como resultado final é 2 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 5. E assim, olha, o denominador ele não tem mais um número irracional. O nosso denominador aqui é agora um número natural. Essa fração 2 raiz quadrada de 5 sobre 5 é uma fração equivalente à fração 2 sobre a raiz quadrada de 5 e nós não temos mais aqui um denominador com um número irracional. Então a gente acabou de fazer aqui a racionalização desse denominador usando um processo de obtenção de frações equivalentes, ok? Mas agora que a gente já sabe desse processo e de como funciona esse processo, a gente não precisa mais fazer todos aqueles passos. Quando eu tiver, por exemplo, 3 sobre a raiz quadrada de 2, basta nós olharmos aqui para esse denominador. E aí eu sei que vou precisar multiplicar o numerador e o denominador por este valor que está aparecendo aqui no meu denominador, ou seja, a raiz quadrada de 2. Observe, quando eu multiplico 3 vezes a raiz quadrada de 2, o que eu obtenho é 3 raiz quadrada de 2. Mas quando eu multiplico a raiz quadrada de 2 pela própria raiz quadrada de 2, nós teremos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. E a gente sabe que a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2. Então, olha, olhei aqui para o meu denominador, que é irracional, multipliquei o numerador e o denominador por este valor, ou seja, no nosso exemplo, pela raiz quadrada de 2, e obtenho aqui uma fração equivalente, só que agora com o denominador racional. O denominador aqui é um número natural, e a gente sabe que todo número natural é também um número racional. Bom, mas esses não são os únicos casos. A gente tem um próximo exemplo que está dizendo para a gente o seguinte aqui, olha, nós temos 3 sobre a raiz quinta de 8. Mas a gente sabe que decompondo aqui o 8, se nós fizermos a decomposição do 8 em fatores primos, nós vamos encontrar aqui como resultado 2 elevado à terceira potência. Então, na realidade, nós temos a raiz quinta de 2 elevado à terceira potência. Eu preciso que esse expoente aqui, para que eu consiga fazer a simplificação, olha, para que eu consiga simplificar o radical, a gente precisa que o expoente e o índice sejam iguais. Eu preciso que o expoente do radicando e o índice do radical sejam exatamente iguais, para que a gente consiga fazer essa simplificação. Então eu vou precisar encontrar aqui um número para multiplicar o numerador e o denominador, de forma que esse 3 aqui, ele seja modificado e o resultado que eu obtenha é o 5. Ora, se a gente lembrar das propriedades da potenciação, a gente vai perceber que esse número que eu preciso fazer esta multiplicação é a raiz quinta de 2 elevado ao quadrado. Por quê? Ora, quando eu multiplico 3 pela raiz quinta de 2 elevado ao quadrado, o resultado que eu obtenho é 3 raiz quinta de 2 ao quadrado. E quando eu multiplico a raiz quinta de 2 elevado ao cubo por 2 elevado ao quadrado, o que eu obtenho é a raiz quinta de 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado ao quadrado. Aplicando agora uma propriedade da potenciação, o que a gente vai encontrar é a raiz quinta, aqui no nosso denominador, olha, a raiz quinta de 2 elevado a 3 mais 2. Lembra lá, olha, nós temos uma multiplicação de duas potências que têm a mesma base. Na multiplicação de duas potências que têm a mesma base, nós podemos repetir a base e somarmos e adicionarmos os expoentes.
E aí teremos então aqui 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado ao quadrado, isso é o mesmo que 2 elevado a 3 mais 2. Ou seja, nós teremos aqui, ó, como resultado, no numerador 3 raiz quinta de 2 ao quadrado. E no denominador, nós teremos a raiz quinta de 2 elevado a quinta. E agora a gente consegue fazer essa simplificação, porque o índice do radicando e o expoente do radical, eles são iguais, ok? Então, olha, o que nós encontramos aqui? 3 vezes a raiz quinta de 2 ao quadrado sobre 2. Então, repara que o nosso denominador aqui agora é um número racional. Então, olha, quando nós tivermos um expoente aqui, um índice, desculpa, diferente do nosso expoente, o que a gente vai precisar pensar é em uma raiz, em um radical aqui, que tenha um radicando, que quando nós fizermos esse produto, aplicando a propriedade aqui da multiplicação de potência de mesma base, a gente consiga aqui o índice e o expoente iguais, que é o que conseguimos aqui, ó, índice e expoente iguais. E aí conseguimos fazer a simplificação então, ok? Bom, agora é com você. Eu preciso que você resolva lá no nosso livro-texto o exercício 1 da página 41. Bom, a gente vai tentar fazer todas as aulas bem curtinhas, com tópicos bem enxutos, e aí a gente vai fazendo exercícios também de cada tópico, para que a gente sempre termine aí uma pequena parte da aula e já imediatamente após essa parte da aula a gente faça os exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso modelo de aula e qualquer coisa comente, coloque suas dúvidas, poste suas dúvidas lá para que a gente possa ir trocando algumas ideias e esclarecendo aí algumas dúvidas que vocês possivelmente terão, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.